paz do Senhor Jesus, amados e queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é Diácono Noel Ribeiro. Sou servo do Senhor Jesus, congrego na Igreja Pentecostal Deus e Amor, na rua Miguel Amorim, número 131, ali no bairro Nova Sintra com Vila Embaúbas. Eu venho neste vídeo trazer uma palavra do Senhor para nossas vidas, para podermos nos orientar, né? Deus tem sempre uma palavra na vida de cada um de nós e gostaria de estar compartilhando esta palavra com os irmãos, ao qual Deus colocou no meu coração, né? Estamos todos em quarentena, né? O povo da congregação está em casa por determinação judicial, determinação dos nossos líderes, dos nossos governantes e também por decisão do ministério, da diretoria do ministério, e uma decisão sábia, por sinal. Que Deus abençoe a vida, né, de cada um, da presidência do nosso ministério, da diretoria do nosso ministério, a cada um que faz parte da nossa congregação e os nossos líderes. Acatamos as autoridades, acatamos as ordens, porque a palavra de Deus nos ensina, né, que nós somos sujeitos a toda autoridade constituída nesta terra. Romanos 13, do versículo 1 ao 3, ao qual vai nos falar até mesmo que aquele que não obedece aos seus governantes, que todo governo é instituído por Deus, é colocado por Deus nesta terra, que se não fosse Deus não existiria esses governantes, né? Deus não deixaria os governantes se assim Ele não quisesse. Mas prosseguindo na palavra do Senhor, vivemos em obediência a Deus, porque aquele que obedece a Deus certamente vai ter bons frutos, certamente vai ter boas coisas nesta vida, né? Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de assolação. O ruim não é a epidemia. O ruim não é essa pandemia que está aí se espalhando pelo mundo afora. O triste é ver o cristão com medo de morrer. Quem serve a Deus não tem medo da morte, porque a morte para nós é vida. A morte para aquele que está em Cristo é vida, né? Certo que todos ainda querem viver neste mundo, muitos ainda querem viver neste mundo, esse mundo de perdição, mundo de lamaçal, mundo cheio de pecado, né? Mundo que já está realmente, conforme a palavra de Deus fala, né, se destruindo a cada dia. E tudo que acontece em nossas vidas, pode ter certeza, é permissão de Deus, né? Ainda que venha a morte sobre a nossa carne, o nosso espírito viverá. O Senhor Jesus falou que aquele que procurar salvar a sua vida, esse a perderá, mas aquele que perder por amor de Jesus, esse terá salvação, né? Esse achará a sua vida. Então, essa vida que nós buscamos. O cristão, ele não tem que se preocupar com a morte, ele tem que preocupar se ele está na presença de Deus, porque se ele está na presença de Deus, certamente o Senhor vai guardar o seu espírito, vai guardar a sua alma, e no dia do Senhor, no dia do seu julgamento, Deus vai ter um lugar separado para ele, um lugar especial. Aquele que infelizmente não tem certeza do que está fazendo, não tem certeza se está realmente buscando a sua presença, buscando a presença do Senhor Jesus, buscando a vida com Cristo, este certamente vai sim, né, ter que se preocupar. Para a glória de Deus, irmãos, somos pecadores, somos falhos, mas Jesus, ele nos ensina a corrigir as nossas falhas e não errar de novo. Jesus, ele sempre deu o perdão e disse: não erre, não peque outra vez, né? Vá e não peque de novo. Ora, quando a pessoa insiste no pecado, ela sabe que a vida é para condenação. Eu creio que Deus tem palavra para a nossa vida. Eu quero juntamente, né, e com todos vocês que estão observando, vão assistir esse vídeo mais para frente, vai ver que a palavra de Deus, ela vai nos trazer algo muito importante diante deste vídeo para a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Eu quero ler juntamente com todos os ouvintes o Salmo 74 da palavra de Deus, que fala sobre assolação do santuário, oração para que Deus se lembre do seu povo aflito. Salmo 74 fala assolação do santuário, oração para que Deus lembre do seu povo aflito, né? Masquil de Assafé é poesia, é uma lamentação,
que essa fé ele fez ao Deus de Israel, ao nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra vai dizer: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que acendeste a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade da tua herança, que remiste desde o monte de Sião, em que habitaste. Levanta-te contra os perpétuos assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero fazer uma oração e logo após vamos entrar numa reflexão desta palavra e vermos que nós somos muito pequenininho, quase digamos que nada, mas este Deus ele é gigante e ele nunca nos abandona. Quero estar trazendo uma oração junto com os irmãos de reflexão para a honra e glória de nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Deus de glória, santo e poderoso, neste momento de oração, meu Pai querido, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor possa adentrar sobre cada casa nessa tarde, que o Senhor possa sim, meu Deus, abençoar a vida dos teus filhos, ó Pai querido, sim, meu Pai amado, que o Senhor possa colocar as tuas mãos santas, fazer que nós possamos entender, meu Deus, o sentido ao qual o Senhor nos colocou nesta terra, o porquê, papai querido, estamos aqui, meu Deus, e qual que é o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu peço ao Senhor que a cada pessoa o Senhor possa entrar com as mãos fortes, com as mãos poderosas, que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, meu Deus querido, colocar paz no coração do teu povo, trazer confiança, Pai querido, mais e mais na vida dos teus filhos. Jesus, eu lhe peço, traz-nos orientação na tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. É sentir a presença de Deus bem pertinho quando você vem falar com o Senhor. Irmão, nós lemos que essa palavra vem num termo de questionamento. Ela diz: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Eu tenho uma visão orientada e sinto que é pelo Espírito Santo de Deus que está em minha vida, que Deus ele não rejeita jamais o seu. Deus ele jamais vai rejeitar aquele que é imagem e semelhança dele. Deus jamais vai virar as costas para aquele que está buscando o caminho da correção, o caminho certo. Nós vamos ver que o profeta Isaías, no capítulo 59, Isaías no capítulo 59, a palavra de Deus vai nos falar claramente que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o Senhor, diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Olha que coisa linda, que palavra maravilhosa, ao qual nós lemos primeiro um questionamento. Por que Deus, por que nós como ovelha temos aí esse pensamento de que Deus ele se vira contra nós quando nós passamos momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de tribulação, momentos em que a nação está vivendo agora? Nunca se ouve algo desta maneira, nunca se ouve algo tão grande assim para que pudesse parar uma nação, para que pudesse parar um continente inteiro. Nunca se ouve isso nessa história, nesta nossa vida. Esta geração tem passado momentos de suco, momentos de felicidade o tempo todo, mas é uma nação que está buscando a perversão, a nação que está buscando sempre desagradar a Deus. Não são todos, mas a maioria
até mesmo entre o povo que clama, entre o povo que chama o Senhor. Há um momento que está clamando, há um momento que está chamando, há um momento que está pedindo, está com o coração aquebrantado, está com as lágrimas rolando, mas logo em seguida, quando saem uns da presença do outro, tem até mesmo invejas uns do outro, tem raiva uns do outro, procura, fulano é isso, ou fulano é aquilo, e cada um com seu coração endurecido, achando que está com o coração aquebrantado e está com o coração duro, igual pedra. Então a palavra fala que o que nos separa da presença de Deus, o que nos faz não ouvir a voz de Deus, é o pecado. É o nosso pecado, é as nossas transgressões, as nossas caminhadas para os caminhos errados, as nossas crenças em achar que nós podemos, que nós somos melhor, que nós fazemos isso, que nós fazemos aquilo. O que nós temos nesta vida não é ser melhor uns que os outros, o que nós temos nesta vida é que nós somos pessoas que Deus vai nos separando, vai nos levantando, e nós vamos tendo coragem de estar na frente, fazendo as coisas, batalhando para Deus, e isso Deus tem para aqueles que querem, aqueles que têm vontade de fazer. Não é porque Deus te deu a oportunidade de fazer algo que você é maior do que qualquer um, não é. A palavra de Deus fala que nós temos sim que olhar um para os outros e reconhecer a soberania um aos outros. Sempre olhar um aos outros como um superior ao outro, não olhar com o olhar de o fulano é inferior a mim ou o que seja, porque a palavra de Deus fala que somos iguais. Quando nós nos comparamos iguais, nós entendemos que nós devemos amar a todos, porque a palavra de Deus nos ensina desta maneira, que nós devemos sim amar os nossos irmãos como amamos a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros como Cristo nos amou. Isso é uma palavra que Jesus deixou para nós, e nós temos que entender isso, que não é Deus que afasta de nós, é nós que distanciamos do Senhor através dos nossos pecados. O Senhor, ele é tão santo, ele é tão sublime. Isso fala quando Isaías viu, o profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado num sublime trono, lá em Isaías no capítulo 6, a palavra de Deus vai falar da soberania de Deus, do poder grande de Deus. E Isaías, ele reconhece que ele é tão pequenino, Isaías reconhece que ele é tão fraco, que ele é tão nada, que ele era um pecador muito grande, que ele precisava do Senhor entrar na sua vida, ele precisava de Deus fazer uma transformação, e essa é a transformação ao qual nós, nos dias de hoje, estamos precisando. Não é que fechamos as igrejas, não tem fé, nós temos, a fé está conosco aqui dentro do coração, a palavra de Deus está guardada no nosso coração. Provérbios 7, a palavra do Senhor vai falar conosco em Provérbios 7. Em Provérbios 7 a palavra de Deus fala que devemos guardar a palavra de Deus, guardar a palavra do Senhor nas nossas vidas, guardar ela no nosso coração. Provérbios 7 a palavra de Deus diz assim: ó filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Palavra linda. Guardar os mandamentos de Deus tem que estar dentro da nossa vida. A palavra de Deus tem que estar dentro da nossa vida, tem que estar conosco. Porque aquele templo que nós hoje estamos com as portas fechadas, aquele templo que estamos hoje diminuindo o número de pessoas, templo que toda hora nós queríamos que estivesse cheio, que estivesse lotado de pessoas, hoje nós estamos falando: olha, não vem, fica em casa, vamos cultuar de casa. Olha como que mudou a situação. Como que mudou? Por quê? Porque Deus não quer uma congregação feita pelas mãos do homem cheia. Ele quer a congregação que Ele fez cheia do teu Espírito. Ele quer a congregação dele cheia do Espírito Santo, ao qual Ele deixou conosco. Não adianta nada o templo feito pelas mãos do homem estar cheio. Não adianta nada um monte de pessoas aglomeradas. Não resolve, não adianta. Porque o que Deus quer é um templo cheio do teu Espírito, mas não o templo construído pela mão dos homens, mas o templo construído pelo próprio Deus de Israel. Aquele que lá no princípio fez Deus o homem. Aquele que lá no princípio Deus fala. Achou Deus vazio tudo o que Ele fez e construiu o homem. Depois achou que o homem não deveria ficar sozinho e construiu a mulher.
este templo, é o templo de Deus, é o homem e a mulher ao qual Ele fez, é o templo do Senhor, ao qual Ele quer encher do Espírito, Ele quer encher da graça, ao qual Ele quer manifestar todo dia. Do que adianta um monte de pessoas por aí, para lá e para cá, gritando, falando em Deus, e o próprio Espírito Santo não está habitado no coração? Porque quando o Espírito Santo habita no coração, independente da hora, independente do momento, independente do lugar, a sua mente está voltada para Deus, o seu coração está voltado para Deus, as palavras que saem da sua boca estão voltadas para o Senhor. Então, quando a palavra nos diz, ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Deus jamais vai rejeitar aquele que é imagem e semelhança dele. Mas lá no começo do mundo, o homem perde a imagem de Deus, perde o comportamento com Deus, porque o pecado cobre. O pecado cobre a imagem de Deus no homem. O pecado é como se fosse um pano, uma cortina jogada sobre um espelho e não reflete mais a imagem daquele que está vendo. Então não consegue mais observar Deus, o homem, e ver a sua imagem e semelhança, porque o pecado já cobriu, e Deus é santo, Deus é maravilhoso, até que Deus faz uma nova aliança com o povo, Deus renova a aliança com o povo. Deus viu lá também, próximo junto com Noé, que o povo estava pecando, estava sendo escondido a imagem e semelhança de Deus, estava sendo tampada. Deus resgata a sua imagem, fazendo a nova aliança através de Noé. Nós vamos ver que Deus também faz uma aliança com o teu povo através de Moisés. Deus renova também uma aliança com o povo depois, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faz uma nova aliança para que hoje nós possamos estar glorificando a Deus. E nós não temos confiança. Nós ficamos uns criticando os outros. E quando você começa a falar do irmão, falar de um, falar de outro, falar de um, falar de outro, vem sobre a nossa vida o pecado. É o pecado da contenda, do disse-me-disse. Isso aí faz entristecer o Espírito Santo de Deus, que hoje habita entre meio nós, que hoje está junto conosco. Isso entristece o Espírito Santo que está liderando esta nação. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco o tempo todo, o tempo inteiro. Você que está guardado pelo sangue de Cristo, você que está guardado pelo sangue de Jesus, jamais algo vai acontecer contra a sua vida. Não diz que vai deixar de acontecer contra a sua matéria, mas contra a sua vida. Se você gosta, ama o Evangelho de Jesus e entende o Evangelho de Jesus, você não está preocupado com a morte da carne, mas tem que se preocupar com a morte do Espírito. Porque Deus falou para nós não ficar aí preocupado com aquele que pode matar a carne e não sabe o que fazer com ela. Mas sim, antes temei aquele que pode sim matar a carne e o Espírito e ainda lançar no fogo. Então é este que é a preocupação do cristão. E até hoje eu não consigo compreender muitos que estão preocupados com as coisas da matéria, com as coisas da terra. Com o tempo, Deus já prometeu a Abraão terra e cumpriu com Abraão a terra prometida, a terra de Canaã, a grande Israel, a Jerusalém de Deus. Mas Jesus Cristo veio e nos prometeu uma nova morada com Ele, uma morada com o Senhor lá no céu, lá na glória. E é esta morada que os crentes de hoje têm que se preocupar. É com esta morada que os crentes têm que estar preocupados, não com moradas nesta terra, não com moradas aqui neste mundo, mas com Jesus de Nazaré, aquele que pode te livrar de toda a peste desta terra, que pode, ainda que o corpo venha a falecer, salvar o teu espírito, salvar a tua alma. Para onde tu quer ir? A palavra de Deus fala em Lucas. A palavra de Deus fala em Lucas. Lá em Lucas a palavra de Deus fala: loucos, esta noite chamarão a tua alma. O que tens preparado? Pense, reflita. O que tens preparado? Olha só para você ver. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhuma criatura desta terra está livre desta grande epidemia. Está livre desta situação que está acontecendo. Ninguém está livre. Ninguém. Isaías 43:13, a palavra de Deus vai dizer para nós assim: olha, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus.
Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Aí você vai me perguntar, mas então essa epidemia é de Deus? É Deus que está agindo? Não, eu, como cristão, que creio na palavra e nas escrituras do Senhor, eu tenho comigo uma convicção que tudo que acontece neste mundo é permissão de Deus. Deus dá ordem aos anjos,